Voy a la cocina, luego al comedor. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da organização da JALA, afinal estamos no Brasil, brincadeira, e dizer que me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa de encerramento de um congresso que, de certa forma, reatualiza uma utopia, né, de uma América Latina unida, né, com todas as suas diferenças, com seus debates, com suas contradições, mas que, de certa maneira, está aí, né, mostrando que isso é possível. E a minha fala de hoje vou se voltar para um fenômeno que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, é um dos fenômenos culturais de massa mais significativos, que é o funk. É um gênero musical que foi incorporado à nossa cultura nativa aqui e que hoje também está associado às formas de lazer, a estilos de vida e sociabilidade de juventudes de vários centros urbanos no Brasil. Então, assim, muito do que eu vou falar aqui faz uso de linguagens de gíria, né, a linguagem coloquial urbana, típica desses meios que estão associados a essas formas culturais. Então, eu peço desculpas se parte do que eu vou falar, algumas palavras, não sejam possíveis de serem traduzidas ou compreendidas, mas eu acredito que isso não compromete o sentido geral da minha fala, até porque, embora o fenômeno do funk e da criminalização da cultura da juventude pobre seja tratada a partir do caso do Rio de Janeiro, na verdade a gente está falando de um fenômeno que atinge mais amplamente as juventudes das periferias de todo o mundo e particularmente da América Latina. Então, faço essa ressalva antes de começar a minha fala, mas, enfim, acredito que será possível estabelecermos uma comunicação aqui. A presente fala, né, a presente conferência, resulta de trabalho de campo desenvolvido em minha pesquisa de pós-doutorado, cujo tema era o funk nas favelas do Rio de Janeiro. Além disso, ela também apresenta reflexões desenvolvidas em decorrência do curso de formação de agentes culturais populares, projeto de extensão universitária que coordenei ao longo de 2009 e que se voltava para artistas e produtores culturais de favelas. Seu objetivo é questionar os estigmas que hoje pesam sobre a juventude favelada, relacionando a perseguição do funk com a expansão do modelo político que Loïc Wacam chama de Estado penal. No Rio de Janeiro, está em curso uma política de extermínio de pobres que se volta prioritariamente para jovens e pretos habitantes de favelas. Não por acaso, é o mesmo perfil sociológico da maioria do quase 500 mil de encarcerados que habitam as infectas prisões brasileiras. De acordo com dados de 2009 do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, o Brasil possui 469.546 presos e a população carcerária cresceu 101,73% entre 2000 e 2009. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, ligado ao governo do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo intervalo de tempo foram 9.179 óbitos a título de auto de resistência, quando a polícia mata opositores supostamente em legítima defesa. Nas palavras do jornalista Marcelo Salles, temos uma média de 2,67 mortes por dia. É como se em 10 anos toda a população do bairro da Glória, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, próximo ao centro, sumisse do mapa. Tal política, assumida publicamente como de enfrentamento ao crime, necessita de construções simbólicas acerca do inimigo a ser combatido, que suportem ideologicamente a fabricação de números inaceitáveis sob o ponto de vista do Estado de Direito e abertamente contrários aos direitos humanos. O inimigo é o chamado traficante, com aspas, comerciante varejista de drogas ilícitas, morador de favela, jovem, preto ou quase preto, diria Caetano,
cujo gosto musical varia entre o funk, o forró, o pagode, o rap e o reggae, mas cuja identidade cultural e territorial é fortemente associada ao funk. A escolha desse inimigo não é aleatória. Segundo Loïc Wacquin, os tempos neoliberais trouxeram a substituição do modelo do Estado de bem-estar social pelo Estado penal, que, ao invés de redistribuir por meio de políticas sociais os recursos gerados no mercado, buscando reduzir as desigualdades, destina aos pobres uma política repressiva baseada no individualismo radical. Ao invés de alvos preferenciais de políticas públicas de seguridade, os pobres, tornados restos de uma sociedade de mercado incapaz de incorporá-los via emprego, tornam-se ameaça à ordem e, por isso, devem ser controlados por medidas punitivas cada vez mais rígidas. Analisando o contexto dos Estados Unidos, um dos modelos inspiradores para as políticas de segurança pública no Brasil, o autor afirma que, hoje, os Estados Unidos estão gastando mais de 200 bilhões de dólares por ano na indústria do controle do crime. E a face do Estado mais familiar para os jovens residentes no gueto é aquela do policial, do encarregado da liberdade condicional e do guarda da prisão. A população encarcerada triplicou em 15 anos, de 494 mil pessoas em 1980 para mais de 1,5 milhão em 1994, atingindo os afro-americanos pobres com especial brutalidade. Um homem negro em 10, de idade entre 18 e 34 anos, está atualmente encarcerado. Compare-se com um adulto a cada 128 no país como um todo. E um homem negro em 3, de qualquer idade, está sob a supervisão do sistema de justiça criminal ou foi preso em algum momento nos últimos 12 meses. Aqui no Brasil, onde nunca houve, de fato, um estado de bem-estar social e onde a violência contra os de baixo é fundadora de nossa sociedade, a onda punitiva se volta para os herdeiros históricos das senzalas, os habitantes das favelas e periferias urbanas. A partir dos anos 1990, com a disseminação do Estado penal, essa violência toma novas feições e se torna cada vez mais brutal e explícita. Não por acaso, é também o momento em que o funk, experimentado como diversão pela juventude da periferia desde a década anterior, ganha a mídia burguesa ao ser tratado como questão de segurança pública. As notícias sobre os chamados arrastões na praia de Ipanema e no Arpoador em 1992 apresentaram os funkeiros à classe média da zona sul da cidade como os novos inimigos públicos, a ameaça jovem e preta que vinha das favelas e subúrbios. Um exemplo é a matéria intitulada Movimento Funk Leva Desesperança, publicada pelo Jornal do Brasil em 25 de outubro de 1992. Nela é traçado o perfil do funkeiro como jovens alienados politicamente, que gostam de filmes enlatados de terror e violência, sem perspectivas de longo prazo, que tem como heróis artistas de funk e traficantes de suas comunidades. Como se tratava de ano de eleição para a Prefeitura do Rio, o jornal destaca ainda que os funkeiros são eleitores preferenciais da candidata do PT, Benedita da Silva, mulher negra e favelada. Nada ideológico. A associação entre artistas do funk e traficantes, entre aspas, como heróis da juventude favelada, não é casual. O perfil sociológico de ambos é o mesmo de qualquer jovem de favela. A construção da imagem do traficante como ameaça à sociedade, substituindo outros estereótipos, como o do comunista, cria um novo inimigo que justifica a continuidade da opressão do povo pobre em novos marcos. O próprio termo traficante, largamente utilizado para nomear o comerciante varejista de drogas que atua nas favelas, superdimensiona o papel dos bandidos locais num comércio internacional que envolve substâncias ilícitas e armamentos que não são produzidos nas comunidades pobres. Segundo Orlando Zacconi, delegado da Polícia Civil, o estereótipo do bandido vai se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, morador da favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda. Nessa construção ideológica, funkeiro, favelado, pobre e preto praticamente se tornam sinônimo de bandido,
de indivíduo perigoso, capaz de despertar medo e gerar insegurança. Os perigosos têm classe social e cor, e, de acordo com Angelina Peralva, o preconceito contra o favelado pode ocultar o preconceito contra o negro. Alguns pensam que ele constitui uma forma de oposição entre ricos e pobres, o negro sendo, por definição, pobre. E ainda, ser morador de favela constitui, do mesmo modo que a raça, um elemento significativo do ponto de vista do ordenamento da relação com o mundo, assim como o racismo racial, a discriminação contra o favelado adquire expressões sutis ao lado de outras mais brutais. Além da classe e da cor, expressões culturais relacionadas a essas identidades também sofrem discriminação e são alvo das políticas voltadas para conter a população favelada. Como o funk é o gênero musical preferido pelos jovens favelados, comandando sua diversão semanal e marcando identidades, estilos de vestir, linguagens próprias, ele também será objeto de criminalização e demonização, seja pelo poder público, seja pela mídia corporativa. Desde pelo menos meados dos anos 90, os bailes funk têm sido ora proibidos, ora regulamentados com leis rígidas e específicas, e muitas vezes, no caso de bailes de favela, interrompido à base de tiros pela polícia. Na contramão da estigmatização, cabe a pesquisadores, militantes e críticos dessa política de extermínio físico e cultural da juventude preta e pobre investigar o perfil dos funkeiros. Quem são, o que sonham, como vivem, o que pensam. Em minha pesquisa de pós-doutorado, que realizei em 2008 e 2009, percorri dezenas de favelas e bailes funk, acompanhei o cotidiano de jovens funkeiros e conversei com mais de uma centena deles. Meu contato com esses jovens também se intensificou por causa do projeto de extensão universitária, que coordenei em 2009, que já mencionei, intitulado Curso de Formação de Agentes Culturais Populares, que era voltado para artistas e produtores culturais de diversas favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma das primeiras características dos estilos de vida e das experiências dessa juventude funkeira que salta aos olhos é a ambiguidade de sua visão sobre a escola. A maioria considera a escola uma instituição importante e muitos dos que compõem músicas exercitaram seu talento pela primeira vez em redações escolares. No entanto, eles também consideram a escola muito distante de sua realidade, sem sentido, as aulas monótonas e os professores com seus termos muito chatos, com algumas exceções. Em suma, no discurso, sabem que a escola é importante, que o estudo pode mudar a vida de uma pessoa, mas na prática não acreditam que isso possa acontecer com eles. Muitos abandonam os estudos antes de completar o ensino médio. A universidade é vista como algo de outro mundo, uma perspectiva que simplesmente não existe fora do seu alcance. Quando realizamos atividades aqui na UF, instituição em que eu leciono, levando as rodas de funk da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, a APAFunk, a maioria dos MCs, que são os cantores, né, e dos DJs, que são os responsáveis pelo som, alguns deles com mais de 30 anos, relatavam que era a primeira vez em que entravam numa instituição dessa, né, numa universidade. Juarez Dairel, em pesquisa com jovens funkeiros e rappers de Belo Horizonte, identifica essa mesma crise da escola, relacionando-a com uma crise mais geral da sociedade. Na sua perspectiva, ao invés do banimento, o diálogo com as práticas culturais desses jovens, muitas vezes consideradas bárbaras ou pouco civilizadas, ofereceria um caminho para a necessária mudança. Nas suas palavras, a crise da escola é reflexo da crise da sociedade, e sua superação demanda que nós, educadores, ampliemos nossa reflexão para fora dos muros escolares. Devemos estar mais abertos para, na escola, ouvir os jovens pobres, ver em suas práticas culturais e formas de sociabilidade traços de uma luta pela sua humanização, o que não significa endeusá-las. Aprender com eles e respeitar as formas de sociabilidade que vivenciam. Se queremos contribuir para a formação humana desses jovens, potencializando suas experiências de vida, temos de encará-los como sujeitos que interpretam o seu mundo, agem sobre ele e dão um sentido às suas vidas. Por meio desse diálogo, acredito, podemos fazer da escola um tempo mais humano e humanizador, esperança de uma vida menos inumana.
Com seus limites e de formas diferenciadas, o estilo rap e o estilo funk são para esses jovens um meio pelo qual exercem o direito à escolha, às experimentações, ao lazer e à diversão. Enfim, exercem o direito de serem jovens. Por incrível que possa parecer, um dos desafios desses jovens é justamente conseguir exercer o direito à juventude de que fala Dairel. Além dos limites materiais impostos pela pobreza, a estigmatização que coloca todo esse grupo social sob suspeita também limita muito essa experiência do ser jovem. Exemplo: imaginem uma cena com jovens brancos de classe média, uniforme de colégios particulares, saindo da escola e entrando numa lanchonete, fazendo muito barulho, correndo, fingindo brigar entre si e outras arruaças típicas de adolescentes. Agora imaginem a mesma cena, só que com protagonistas pretos, pobres, com uniformes de escolas públicas. Provavelmente seriam expulsos do recinto, não sem antes causarem medo nos clientes presentes. Muito frequentemente, as penas aplicadas a jovens que cometem infrações, como ser pego com pequenas quantidades de drogas ou fazendo pichações, costumam ser diferentes segundo sua cor e classe social. Aqui mesmo em Niterói, o juiz de infância e adolescência costumava fazer isso, né? Para uns, trabalho comunitário, enquanto outros são enviados para o Instituto Padre Severino, que é o instituto responsável pelo aprisionamento de menores, um dos responsáveis, né, um dos institutos responsáveis pelo aprisionamento de menores de idade, menores de 18 anos no Estado. A repressão à rebeldia juvenil é muito mais dura quando se trata do perfil sociológico de nossos pesquisados. A brutalidade do controle social e do estigma que pesam sobre essa juventude se expressam também nas práticas de consumo. Como todos os jovens contemporâneos, o consumo é uma prática que captura boa parte dos desejos e da energia da juventude funkeira. Um dos meus pesquisados, um MC de um bonde é um grupo de cantores e dançarinos de funk. Quando perguntei por que eles davam tanta importância a roupas de marcas e investiam tanto dinheiro nisso, me respondeu: para a gente cantar nas boates de playboy, que são as pessoas de classe média, ricos, sem ser esculachado, ou seja, sem ser humilhado, a gente tem de estar assim. O cara branquinho e com grana pode até estar de chinelo, que tudo bem. Mas a gente, se aparece com roupa rasgada ou sem marca, né, sem logo, sem um tênis maneiro, eles tiram onda com a nossa cara. Volta para a favela. Então a gente tem de investir no visual, né? Isso se dá também porque esses rapazes fazem muito sucesso entre as meninas, né? Então há uma certa rivalidade quando eles aparecem nesses ambientes. Eles estão mal vestidos e são tratados dessa maneira. Muitos também falam da roupa como forma de compensar a aparência de pobre, preto, feio, etc. E conseguir entrar em lugares como shoppings sem serem importunados nem despertarem desconfianças. Como resume a cantora MC Tati Quebra-Barraco, em uma de suas músicas, sou feia, mas estou na moda. O estilo masculino de vestir segue a moda do hip-hop estadunidense, com roupas largas, bonés, tênis de marcas como Nike, grossos cordões de ouro ou prata, ou similares, né, imitações, símbolos mercadológicos de poder. Já para as meninas, a marca é menos importante do que a exibição do corpo em roupas curtas e justas, com atenção especial aos cuidados com o cabelo e a maquiagem. E aqui uma das marcas fortes, no Brasil, uma das marcas fortes do racismo é a questão do cabelo. Então, o cabelo negro domado, ou alisado, ou com muitos cremes, né, para ter um aspecto mais domesticado. Todos se preparam para o baile, sejam artistas ou público, visando agradar o sexo oposto, por vezes o mesmo sexo. Pois o objetivo é, na linguagem nativa, beijar muito, paquerar, ficar, ou seja, como para qualquer jovem, a diversão quase sempre é sinônimo de expectativas, mais ou menos realizadas, de intercursos com possíveis parceiros sexuais e afetivos. A trilha sonora para esta sociabilidade juvenil no momento atual é quase sempre os funk chamado putaria, de acordo com o linguajar nativo, ou proibidões. Os funk chamados por meus nativos de putaria são aqueles que falam abertamente de temáticas sexuais numa linguagem bastante direta, como vocês verão daqui a pouco. Sejam contando histórias de conquistas, como a música Agora Eu Sou Piranha,
cantado pelo grupo feminino Gaiola das Popozudas, que tem essa linguagem bem direta que eu vou pedir para o pessoal soltar um pedacinho para vocês poderem ouvir. A letra tá no painel. Vou tentar ajudar com a tradução. Piranha é puta. Eu vou pro baile sem calcinha. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Sem calcinha. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Vou subir no palco ao som do tamborzão. Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. DJ, aumenta o som. No local do trepa-trepa eu esculacho tua mina. No completo, no mirante, outro no muro da esquina. Na primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo. Ai que piroca boa, bota tudo até o ovo. Eu queria andar na linha, tu não me deu. Bom, já deu pra ver como é, né, a linguagem. Essa música, ela fala de uma conquista sexual feminina em rivalidade com outras mulheres, é um tema muito comum, né? No linguajar, como vocês viram, bastante direto, se referindo não só à conquista, mas ao ato sexual em si. Esse é um caso de um funk putaria que conta uma história. Outro estilo de funk putaria são as chamadas montagens, que são músicas que repetem incessantemente alguns refrões em cima de uma base eletrônica. Então, um dos exemplos é um refrão que um MC cantando fala ai, ai, ai meu peru. Né? Então, a referência também ao órgão sexual masculino, ao órgão sexual feminino, ou às vezes ao cruzamento entre os dois, é bastante frequente. Cantados por MCs homens ou mulheres, né? Os MCs são os mestres de cerimônia, não é só o cantor, mas aquele que anima o baile. Isso tem origem na tradição do hip hop, que o funk incorpora. Esses funks possuem uma visão predominantemente masculina do sexo. Mesmo as mulheres empoderadas pelo domínio do palco e de seus corpos, geralmente reproduzem nas suas músicas a visão tradicionalmente atribuída aos homens em nossa sociedade acerca de relacionamentos afetivos, traição, desejo, etc. É como se o canto feminino invertesse o sujeito da dominação de gênero, mas preservando a sua lógica desigual intacta. Certa vez, entrevistando um bonde feminino, que, como eu disse, é um grupo de cantoras e dançarinas, né, na Rocinha, na favela da Rocinha, perguntei às meninas, todas com idade entre 15 e 18 anos, e que cantavam coisas como eu vou comer o seu marido, eu vou fazer sexo com seu marido, de onde elas tiravam as ideias para as suas músicas. Elas me responderam que a vida na favela e no mundo já era cheia de desgraça, mortes e tiros. E que quando iam para o baile queriam zoar, que significa se divertir, sem compromisso, né, sem grandes preocupações. E que essas músicas que falam de sexo são pura diversão, trazem alegria para as pessoas, são engraçadas, são leves, enfim. Sem querer entrar na discussão sobre o significado e as implicações dos funk e putaria, é importante lembrar que o contato que os jovens têm com o tema sexo na escola ou em materiais voltados para a sua faixa etária, e mesmo em conversas familiares, quando existem, né, sempre destacam perigo, medo e nunca o prazer e a diversão que o ato sexual proporciona. Sexo é igual a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, entre outras mazelas. O funk é um dos únicos veículos de comunicação e expressão estética que trata o sexo de forma lúdica, destacando a dimensão do prazer carnal que lhe é inerente. Quanto aos proibidões, que são músicas que são proibidas realmente de serem executadas em público, né? Mas são executadas mesmo assim, que falam da vida louca, nos termos nativos, que é a vida criminosa, a criminalidade, que muitas vezes a mídia corporativa e o poder público vão caracterizar como músicas de apologia ao crime,
são entoados sobretudo por homens, embora existam MCs mulheres identificadas com estilo, e expressam um ethos viril e guerreiro. Os principais inimigos aí são a polícia e os membros de facções criminosas rivais, como no funk Toque da Cadeia, cantado pelo MC Gil do Andaraí, e que, antes de eu pedir para eles executarem, só explicar, né, porque realmente praticamente, para quem não conhece o favelês, é quase impossível de entender. Mas ele fala de uma ordem que partiu do chefe do crime local para a invasão de uma favela, de uma facção rival. Por isso, toque da cadeia, né? Toque é o toque do telefone celular, do telefone que chega com essa mensagem. E ele conta o confronto desse... Aí também se chama bonde, né? Mas no caso é um grupo de criminosos armados que vão ocupar uma outra favela e qual a reação que eles encontram lá dos inimigos que se acovardam frente à valentia deles. Então é bem essa coisa do ethos guerreiro e tal. Vou pedir para eles soltarem. Tem que ficar o que? Cadeia, não sei. Cárcere. Hoje o toque da cadeia, convocando os irmãos pra invadir de bonde a favela dos alemão. O patrão já deu o papo que quer geral reunido, mas só vai partir pra guerra os braços que são bandidos. Oi, na madruga o bonde parte, cada um portando um kit. Quando invadiram o morro, depararam da D20, meteram bala nos vermes, explodiram o caveirão, detonaram a cabine, mataram 5 alemão. O primeiro tomou na cara, o segundo tomou no peito, o terceiro ficou fudido, o quarto morreu com medo, o quinto pediu perdão, o bonde não perdoou e tacou dentro do ladrão, pesadão. Isso é comando vermelho, porque se bater de frente, forma logo tiroteio. Boladão, pesadão, isso é comando vermelho, porque se bater de frente, forma logo tiroteio. Veio o toque da... Oi. Só explicando alguns termos, né? Alemão, na gíria carioca, significa o inimigo. O Comando Vermelho é uma das principais facções criminosas, né? Que ele no caso, esse MC, ele é identificado a essa facção, né? E como vocês veem, assim, o barulho de tiro no fundo, né? E os dois alvos, né? A polícia, quer dizer, Caveirão é o veículo blindado que a polícia militar no Rio de Janeiro, aliás, a Polícia Civil também tem um veículo blindado, só que não chama Caveirão, né? Invade as favelas, né? Então, essa coisa do explodir o Caveirão é a glória, assim, né? Da bandidagem. E depois os alemão, né? Que aí são esses bandidos da facção rival que são mortos ou fogem, enfim, né, que eles mostram que se acovardam ou perdem na destreza com as armas para o que está invadindo. Quando essas músicas, esse tipo de música das facções, né, são entoadas nos bailes, diferentemente dos momentos do funk putaria, as danças são menos sensuais e incluem coreografias com o dedinho para o alto, imitando porte de armas de fogo, né? É um momento mais neurótico, como se fala, né, na gíria local, no qual armas verdadeiras são por vezes exibidas, numa encenação de poder, tanto dos que as detêm, quanto de toda a comunidade. A revolta em relação à polícia é algo generalizado entre a juventude favelada, sobretudo homens, para os quais a experiência do esculacho, né, a humilhação por policiais, é algo rotineiro desde tenra idade. Emasculados de sua virilidade, por tapas na cara e outras humilhações, o canto do proibidão é um momento de acerto de contas, mesmo para aqueles que não estão envolvidos diretamente com a criminalidade. Sua narrativa em nada difere de outras presentes em programas policiais televisivos, em jornais populares ou mesmo em filmes como Tropa de Elite, que foi lançado em 2007, de direção de José Padilha. São as mesmas histórias, só que narradas pelo ponto de vista do jovem preto, favelado, funkeiro, e que por isso deixam de ser vistas como relatos jornalísticos, crônicas da vida urbana ou estética documental e se tornam crime, né? Passam a ser enquadradas como crime. Na minha pesquisa, pude assistir a uma gravação em estúdio de 3 músicas cantadas por um jovem MC.
Uma delas, um proibidão que exaltava o Comando Vermelho. E, como é comum nessas músicas, chamava os bandidos de guerreiros, heroicizando tais figuras. As outras duas músicas, uma era de tema sensual, a chamada Putaria Light, que fala de sexo de uma forma menos direta e, portanto, pode ser executada no rádio. E a outra, um funk consciente, de crítica social, que também o funk consciente é um termo dos próprios funkeiros, né? O funk politizado, é o funk, enfim. Perguntei ao MC por que ele tinha gravado aquela música falando do CV. E ele disse que queria muito cantar num dos bailes do Complexo do Alemão e que se os caras, quer dizer, os homens, né, do crime que lá mandam, de lá gostassem, ele teria sua chance. Em resumo, tratava-se de uma estratégia de inserção no mercado do funk, em que ele assumia uma persona artística, cantando em primeira pessoa uma realidade da qual ele era espectador, como se fosse algo vivido diretamente. Em meses de convívio com esse rapaz, pude comprovar o quanto de investimento em um personagem havia nessa estratégia, dado seu imenso distanciamento da vida do crime. Outro MC, desta vez da Rocinha, também me relatou como fizera seu primeiro proibidão a pedido do chefe da venda de drogas na época, que lhe prometeu R$2.000 de remuneração caso o funk ficasse bom. O funk feito sob encomenda foi aprovado e o MC recebeu pagamento bem superior ao que costuma oferecer o mercado legal do funk, que não remunera em quase nada esses artistas. Mais uma vez, comprovando que as motivações para a composição de músicas de bandido são variadas e nem sempre estão relacionadas a um verdadeiro engajamento no mundo do crime. Aliás, diga-se de passagem, a louvação da bandidagem é algo com extensa história na cultura brasileira, tendo ocupado inclusive expressões estéticas consideradas elevadas ou de vanguarda, como as homenagens de Hélio Oiticica ao bandido cara de cavalo. Outro aspecto a ser destacado é que a maioria dos funkeiros é muito religiosa. Diferentemente da geração pioneira do funk nacional, hoje com idades em torno dos 35 anos, os mais jovens rejeitam as religiões afro-brasileiras, talvez revelando a forte influência evangélica na religiosidade popular no contexto atual. Paradoxalmente, e muitas vezes sem terem consciência disso, dançam e compõem suas músicas em cima da base eletrônica chamada de tamborzão, que inclui vários toques de candomblé e umbanda. Mas todos creem em Deus e falam muito de Jesus Cristo, no palco e na vida cotidiana. O funk gospel, por exemplo, é um dos estilos que mais vem ganhando adeptos dentro desse universo do funk. Uma outra corrente também, que eu falei que cheguei a mencionar, né, da ideia do funk consciente, hoje não está ali na fala da... Não tive tempo de escrever essa parte, mas, resumidamente, hoje se organiza, sobretudo, em torno desses MCs e DJs que formaram, no ano passado, a Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, e que tem basicamente duas vertentes essa luta. Uma é a suspensão da criminalização pelo Estado do funk e a liberação dos bailes. E no ano passado eles conseguiram uma vitória política muito importante, que foi a suspensão da lei elaborada pelo deputado cassado Álvaro Lins, né, que é um criminoso que hoje está ex-chefe da Polícia Civil, que hoje está preso, né, um criminoso, e que elaborou uma lei que regulamentava os bailes funk de uma forma que praticamente impedia sua realização, tamanho grau de exigência para que essa realização fosse liberada, e colocando isso nas mãos da polícia, dos comandantes de batalhão das áreas. Que, segundo, né, os analistas de segurança pública, tinha a ver com o próprio reforço da corrupção policial, né? Quanto mais regra você coloca, maior é o pagamento da propina também para a liberação desses bailes. E a outra coisa é que eles queriam uma lei que garantisse, através do qual o Estado reconhecesse o funk como movimento cultural de caráter popular. Para a legitimidade dessa expressão musical, dessa expressão cultural, seria muito importante, né? E também, a terceira frente de luta aí, a luta pelo respeito aos direitos autorais. A gente sabe que aqui no Brasil, né, a questão dos direitos autorais é uma questão muito complicada. No caso desses artistas, é especialmente grave o desrespeito
a seus direitos enquanto trabalhadores da cultura, né, já que não recebem por direitos de imagem, são submetidos a contratos vitalícios e coisas desse tipo. Então, eu queria passar um pequeno vídeo do MC Leonardo, que é o presidente dessa Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, cantando o tipo de funk que eles defendem, que é esse funk consciente, que vocês vão ver que é uma letra mais politizada e tal, e que hoje em dia tem pouco espaço na grande mídia, pouco espaço nas rádios, né, e mesmo nos bailes, e eles vêm lutando para construir mídias alternativas onde essa criação musical possa ser veiculada. Primeiro é silencioso, assim, mostra só as imagens, depois aparece ele cantando. Isso daí foi na Alerj no dia que se votou a lei, né, a favor do funk, que ficou chamando aqui a lei do funk, né, que tinha mais de 500 funkeiros na plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade, tem mais para colher, os novos caminhos para a felicidade, não faz futuro lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados, fica mais longe da tal esperança, os menores crescendo, tudo revoltado, não se combate crime organizado, proibido bailes em vez de viela, o sol vai gerar mais ira naqueles que moram dentro da favela, sou favelado e exijo respeito, são só meus direitos que peço aqui, pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir, tá tudo errado, já tá difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar, tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem, mas sem emprego, filho, sem escolha, é o ciclo que rola naquele lugar, são milhares de histórias, e no fim são as mesmas, podem reparar, sinceramente eu não tenho a saída de como devia tá o ciclo parar, mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se alastrar, morre polícia, morre vagabundo, e no mesmo segundo eu não venho ocupar o lugar daquele que um dia se foi, pior que depois, geral deixa pra lá, agora amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar, o futuro das favelas depende do fruto que tu for plantar. Eu queria fazer até um pequeno comentário, como é que parece, inclusive, que os próprios funkeiros apontam, né, toda a ligação deles, que eles têm pais nordestinos, né, e que, então, o funk do Rio de Janeiro é marcado pela herança da música nordestina até. E quando tira o pancadão, né, o dois, dodom, dois, aí você percebe da embolada nordestina. O MC Leonardo, que é esse presidente da Pafunk, ele é nascido e criado na Rocinha e o pai dele é forrozeiro e tocou com Jackson do Pandeiro. Então, ele fala que a principal influência musical dele é o forró. Então, daí, isso é muito comum. O funk ele tem essa característica, né, de misturar muitos ritmos, muitas influências musicais diferentes. E a base da música nordestina é uma delas. E aí, assim, ele cantou a capela, né? Cantou sem a base eletrônica, porque era uma manifestação política, né? E então essa parte melódica fica mais exaltada, mais clara. Essa música agora já foi produzida e tal, enfim, em breve será lançada aí, não vou dizer como, mas enfim, vocês vão ouvir falar dela. E o Vitor pediu para que eu comentasse brevemente, como eu falei dos direitos autorais, que uma das questões hoje é que o funk está associado a uma expansão do mercado da música eletrônica brasileira no exterior. E que isso só tem agravado a questão dos direitos autorais. Quer dizer, os próprios MC Júnior e Leonardo, que essa dupla que o Leonardo cantou aí, o Rap das Armas, que é uma música deles dos anos 90, foi hit na África do Sul durante a Copa do Mundo, tocando nas rádios e tal. Eles não receberam sequer um tostão por essas execuções, né? Então, assim, tem essas questões que são muito importantes, daí essa busca por uma organização política e tal, para que esses direitos possam ser respeitados, né? Claro que a questão dos direitos autorais do funk é diferente dentro de outras formas artísticas, que tem muita criação coletiva, a própria base eletrônica é muito feita em cima de montagens com trechos de outras músicas, mas enfim, né? Não é a discussão aqui hoje, mas só para dar um panorama geral.
e dizer, não sei se deu para vocês entenderem a letra, né, mas é aquela coisa dizendo o que estava errado, né, os desrespeitos dos direitos humanos nas favelas, a questão da exigência de garantias mínimas de cidadania, são coisas que estão colocadas aí nessa letra. Por fim, a música cujo trecho dá título a esse artigo, a essa conferência, o Rap da Felicidade, né, que o título da conferência é Eu Só Quero É Ser Feliz, quem é a juventude funkeira no Rio de Janeiro. Cantado pelos MCs Cidinho e Doca nos anos 90, pode ser considerada, além de hino funkeiro, uma carta de intenções da juventude funkeira, ainda bastante atual no momento presente. Aí vou pedir para vocês... a letra está na... A número 1 do Brasil. Isso aí! E quero oferecer meus parabéns ao Turco e ao Diego, porque eu, Diego Turco, Doca, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Quero ouvir, vamos lá! Eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Sem Deus! Quero ouvir! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. O que se quer é ser feliz. E felicidade é ser tratado com respeito, é ter direito de ir e vir, de se divertir, de ser reconhecido, de ter segurança e paz. O porquê desses desejos de felicidade tão básicos para uma sociedade democrática serem considerados tão ameaçadores é uma questão para refletirmos. Talvez essa sociedade não seja tão democrática assim. Ou, talvez, o misterioso recado final, se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui, possa soar demasiado ameaçador para ouvidos educados na persistente tradição da Casa Grande. Bom, gente, eu propunha, então, abrir aqui para uma conversa, né, um debate com as nossas conferencistas, tá? E perguntar quem tem alguma questão, algum comentário a fazer, e, além do mais, também me pedir que quem fosse fazer esse comentário, essa questão, falasse de que universidade é, de onde vem, etc., tá? Brevemente. Boa noite a todos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, aqui da Serra, né? E eu só quero fazer um comentário, já que ninguém quis fazer nenhuma pergunta, para a professora da UERJ, Juliana, da UF, Adriana, da UF, que acho que fechou com chave de ouro esse encontro nosso, do nosso Jala, né? Que mostra justamente essa cultura tão perto da gente, né? E quando eu era adolescente, porque já não sou mais, eu vivi isso aí, né? Embora estivesse bem longe lá na Serra, mas a minha geração, ela viveu exatamente isso, esse grito de liberdade e de mostrar que através dessa música, essa última música aí, porque é desse período que eu quero falar, que estou comunicando, que nós queríamos dizer para as pessoas, através dessa música, que o nosso sentimento era justamente isso. Éramos pobres e queríamos ser reconhecidos e respeitados. É isso. Então eu parabenizo. Muito bom, acho que fechou com chave de ouro. E eu queria te fazer uma pergunta. Esse MC último, né, dessa música Eu Só Quero Ser Feliz, parece que não compõe mais, não se apresenta mais. É esse funk que está sumido, que a gente não está reconhecendo mais na televisão, na rádio, né, e nos bailes. É esse funk que está sumido, que a gente quer procurar mais e que represente mais o sentimento do jovem. E aí, o que acontece com esses
funkeiros. Muito obrigado. La profesora Moraña, solamente para agradecerle como peruano el profundo, completo, claro análisis que ha hecho de la realidad peruana de hace poco y de ahora. El Perú es una sociedad profundamente dividida, que vive su división de una manera solapada, casi no se nota, pero está ahí. Es una sociedad en permanente crisis, es una sociedad, como usted bien ha recordado, las palabras de Antonio Cornejo Polar, cuyas contradicciones son no dialécticas, no hay punto de solución, no hay síntesis. Y sobre todo, ha hecho ver cómo se puede leer un símbolo como signo de toda una realidad. Yo le estoy muy agradecido y es bueno que una persona de la talla y calidad de usted, profesora Moraña, desde fuera del país, desde fuera del Perú, diga estas cosas, porque en el Perú nosotros estamos prestándonos oídos sordos unos a los otros. No nos escuchamos, no queremos entender nada, a menos que venga desde fuera. Gracias. É apenas um comentário, porque o menino de Friburgo, agora esqueci o nome, e o Raul falaram exatamente as coisas que eu tinha vontade de falar. Eu acho que essa mesa foi excelente, como todas as mesas foram excelentes. Essa também foi excelente, e durante as duas falas, tanto a fala da Mabel como a fala da Adriana, eu fiquei emocionada nos dois momentos, né? E tendo uma mistura de sentimentos de alegria e de tristeza, de decepção e de entusiasmo, né? Porque falar das nossas dores, falar do nosso feio, do nosso podre, é difícil, mas poder falar disso é muito bom. Então, a gente saber, através do relato da Mabel, eu não sabia nada dessa história, né, que ela trouxe para a gente do Peru, que está, a princípio, tão longe de mim, mas eu também não sabia nada do que disse a Adriana e está tão perto de mim, né? Que eu não sei nada daquilo, eu não sei nada disso. Que bom que pessoas vêm para contar. E aí o Raul chama a atenção para uma coisa que eu acho muito interessante. A Mabel não é peruana, mas e daí? O que importa não ser peruana? Ela está contando uma história que é deles e é nossa. Você também não é funkeira, não é? Você não pertence àquela classe. E, no entanto, você é daquela classe. O que é ser daquela classe? O que é ser dessa? Então, eu acho que esse congresso, por fim, quer dizer, nessa mesa, então, isso vai ficando cada vez mais claro. Que bom poder falar dessas coisas, né? Que bom poder tentar entender essas coisas, porque só assim a gente vai ser mesmo capaz de interferir. Não tem outra maneira de interferir. Então, sobretudo por isso, acho que essa mesa e esse congresso e todas as mesas foi muito bom. Estou voltando para a minha casa muito mais madura, né? Depois que eu passei esses 5 dias aqui ouvindo coisas dessa. Parabéns, Mabel. Parabéns, Adriana. Bem, eu não falei em nenhum dos dias, porque tinha sempre um monte de corre-corre, então eu estava no corre-corre. Hoje eu não preciso sair correndo daqui. Mas, enfim, todas as mesas, eu acho que a gente pode até traçar uma reflexão sobre as mesas, né? E dialogando com a reunião dos secretários, que o RAIA cumpriu. Este RAIA cumpriu com os objetivos do RAIA, que são, antes de mais nada, entre outros, aprofundar, agudizar, né, a reflexão da América Latina sobre si mesma em diversos aspectos. Então, não vou fazer uma avaliação geral, deve cedo, isso tem que amadurecer para fazer, mas, enfim, desde a primeira, do Hugo Atilgar, até hoje, a gente, né, teve uma trajetória muito interessante. Mas, sobre essa mesa especificamente, eu tenho 2 comentários. Mabel, achei lindo o seu texto. Estou louco para ler. Me encantou tu texto e tenho muita ganas de lerlo inteiro. E claro que queremos, vamos, se ustedes permitem, publicarlo. E a mescla de dolor com a poesia foi belíssima. Pero me quedou uma curiosidade totalmente estúpida. E agora, o monumento está pintado de rojo? Então, e depois na para ela, e aí as 2 comentam. Adriana, eu trabalho um pouco nessa linha aí não do funk, eu nunca trabalhei, mas eu tenho até no meu livro uns 2 trabalhos sobre rap, com cinema, enfim. E eu acho que, como intelectual,
eu sempre tive tenho a consciência que não deveria, mas acabo tendo um tremendo preconceito contra esse rap pornô, né? Que é um rap pornográfico. E vejo muito pouco um rap... funk, desculpe, ela estava falando de funk. Então, eu vejo muito... Não, é porque o rap, esse eu conheço mais, e tem muito pouco, quer dizer, existe o machismo, né? Porque a gente tem 1000 vieses que a gente pode trabalhar com qualquer coisa, mas nesse caso é muito específico, quer dizer, a questão de gênero, porque eles são quase sempre machistas, mesmo quando as mulheres cantam, são machistas, elas são machistas, é horrível. Tenho muito preconceito ao contrário também, né? Já que eles são excluídos, então o preconceito ao contrário. Enfim, o Racionais M6, eu até já escutei bastante, é com eles que eu trabalhei mais do que com o menino lá, o MV Bill. Mas é verdade, então, aí, como funk eu nunca trabalhei, será por que o rap é tão mais politizado do que o funk? Enfim, eu queria que a Mabel falasse um pouquinho mais do desdobramento dessa violência sobre a denúncia da violência de forma artística, né? Porque me parece que esse foi uma violência sobre porque esta escultura era uma voz contra a violência, e foi vítima, não? E sei que é como as histórias de Rodolfo Walsh, o que conta a história é vítima da própria história que conta, algo assim. E Adriana, sobre engajamento mais do rap que do funk. Boa noite, serei rápido, se a mesa quiser responder, fique à vontade. Adriana, é um pouco isso. Quais são os vasos comunicantes dessa favela, dessa zona do Alto e dessa zona Sul? Porque, às vezes, a percepção é de que o que é feito lá é apreendido pelo lado de cá como algo pejorativo, mas parece que não. Nós, em grande medida, somos classe média. Uma classe média talvez melhor ou não tanto, mas nós temos uma relação com o rap, com o funk, de uma maneira bastante interessante. Mas, fundamentalmente, esses vasos comunicantes dessa juventude com a juventude classe média alta. Porque, senão, a impressão que dá parece que há nós trabalhamos sempre com pares em oposição. Eu não sei se é bem assim. Mabel, o Jacques Derrida tem um texto, eu vou falar em português, tem um texto que ele discute a questão da verdade, da reconciliação e do perdão na África do Sul. Eu perguntaria para você, quais são os termos do perdão no Peru? Em função da tragédia de Fujimori, dos 70 mil mortos desaparecidos, quais são os termos do perdão? Se o perdão é possível no Peru. Obrigado. Bueno, en primer lugar, el estado del monumento, preguntabas tú en qué condiciones está. Es un monumento que en este momento está cercado, según tengo entendido, pero puede haber variado, porque el mismo alcalde de la Municipalidad de Jesús María parece haber también cambiado de idea, y cuando vio algunos de los nombres que están inscritos en los cantos rodados, desprotegió un poco el proyecto. Pero después de los ataques se ha puesto escolta policial en un tiempo, y después se ha acercado, parece, con portones para impedir los ataques, y creo que las manchas de pintura no se pudieron quitar, y algunos de los daños a la roca son permanentes, no se han podido modificar. Y de alguna manera es posible teorizar, como yo insinuaba, que eso completa de algún modo el monumento, completa la imagen política de un conflicto irresuelto, y vuelve sobre algunos de los debates que en los blogs y en otro tipo de comunicaciones se han estado llevando a cabo sobre el hecho de que el tiempo que ha pasado es poco. Se habla de 1 o 2 generaciones que hay que esperar a veces entre los sucesos y las formalidades, los intentos formales de articulación de la memoria, porque si está muy cerca y los implicados están todavía manipulando la situación política, ¿verdad? Y en el caso particular del Perú, ahora que van saliendo senderistas de las prisiones y van
haciéndose planes para reintegrarlos a la comunidad de alguna manera después que han cumplido sus penas o no. Hay muchas instancias, múltiples instancias en las cuales se reaviva el conflicto del senderismo y se reavivan incluso elementos del senderismo, según tengo entendido, en distintos lugares del país y en distintos grados y formas. De manera que también elaborar la memoria sobre algo que un periodo que no está cerrado, por eso se habla mucho de cómo definir ese post, desde el cual la memoria se empieza a ejercer, o sea, implica de alguna manera pensar que hay un periodo que se ha cerrado, cuando en realidad hay tantas indicaciones de que sin la fuerza de las últimas décadas del siglo pasado, de todas maneras, eso sigue vivo y los ataques al monumento lo demuestran. De manera que por eso hablo de una integración de elementos a través de la profanación del arte público. Y es muy interesante todo lo que se ha teorizado sobre el arte público. Me temo, después de haber escuchado mi propia lectura, esta lectura también mutilada del trabajo, no haber podido transmitir bien la tremenda importancia que tiene esto a nivel comunitario, porque si se ponen a pensar, para empezar la cifra es monumental, y aunque ha sido impugnada y algunos dicen no son tantos, son menos, son tal cuales, etcétera, y otros defienden por los métodos científicos de utilización de estimación estadística de cifras y reconstrucción de escenarios de genocidio, etcétera, en fin. ¿Qué importaría si fueran 40.000 en vez de 70.000? De todas maneras, hay que pensar que en muchos casos estos nombres escritos en las piedras son lo único que las familias tienen, porque muchos fueron desaparecidos, muchos fueron fosas comunes, muchos fueron mutilaciones, etcétera. Entonces el valor simbólico es tremendo. Y, por ejemplo, debía también haber integrado, pero por razones de espacio no pude hacerlo, declaraciones de las personas que visitan, ¿no? Sobre todo de poblaciones indígenas que van a mirar las piedras. Algunos tienen 30, 40 piedras que buscar, entre los 40.000, los 50.000 que ahora integran el monumento. Y si alguien desgraciadamente las cambia de lugar, ya nunca más se encuentran, y es como una nueva pérdida del familiar, como un nuevo duelo que se... O sea, es un sitio, digamos, tan modesto y al mismo tiempo con una significación trágica tan profunda, que el hecho de la profanación también ha sido como una segunda ataque, ¿verdad?, a las familias, etcétera. Iban los niños a mirar, a buscar los nombres de los padres, hay alguien que se ha olvidado y piden que le integren el nombre. O sea, hay una enorme, cada caso es un enorme anecdotario, ¿no?, en ese sentido. Entonces, en este momento, sin embargo, parecería que el monumento está como cancelado, como que no hay intención, porque no hay cómo pactar el hecho de que las piedras integran a la gente de las Fuerzas Armadas que cayeron también en el enfrentamiento político. Entonces algunos dicen, bueno, es como haber hecho un homenaje donde los judíos del Holocausto están siendo homenajeados junto con los nazis, ¿verdad? Hay enorme cantidad de opinión, y hay otros que dicen, para los familiares que perdimos a una persona querida, el duelo es el mismo. O sea, ¿comprende? Pero hay una ética y una estética que es muy polémica en torno a este tema y que realmente, no por ser extranjera, no se puede opinar sobre eso, sino que los propios peruanos no encuentran la manera de... Ese es lo trágico de la guerra, es eso, que cuando llegan a los términos de los derechos humanos y de la pérdida de vida, ¿verdad?, toda la circunstancialidad parece menor, y sin embargo, ¿verdad?, y sin embargo, todos los que pasamos por dictaduras y todos sabemos que sí importa, y lo que es la convivencia de la víctima con el victimario, que es como una nueva vejación que se renueva. O sea, es un tema probablemente sin resolución. Ya olvidé cuál era el resto de la pregunta. ¿Ah? Y bueno, la cuestión del perdón, por eso yo decía que en el título mismo de la comisión está la problemática total, porque la verdad es una cosa, establecerla e interpretarla, ¿verdad?, que no para todos la verdad es la misma,
pero después, ¿qué hacer con la... Es por eso yo decía, ¿qué hacer con lo que se sabe? Cuando ya se sabe qué hacer con eso, entonces pedir el perdón o ofrecer el perdón sin justicia social parece una catástrofe, ¿verdad? Parece una segunda tragedia. Yo creo que sin justicia social, que con impunidad no hay perdón, no debería haber perdón. Es mi opinión personal. Creo que lo pensamos todos los que de alguna manera vivimos o sentimos empatía hacia situaciones históricas o políticas de esa naturaleza. Es una cosa hasta de sentido común y de sentido humanitario. Por eso lo del perdón es una cosa que a mi criterio cabe dentro de un imaginario cristiano. Pero aquí estamos, yo creo, en el plano de la legalidad y en el plano, ¿verdad?, de la política y de los derechos humanos que son, me parece, anteriores y previos a... Entonces, esa es mi opinión. Habrá también respecto a eso otras y solo a los peruanos corresponde decidir los términos de esse pacto social, ¿verdad? Bom, eu queria só acrescentar uma coisa que é muito importante para nós brasileiros, também na medida em que se pensa o esquecimento que aqui se acusa dos crimes políticos no Brasil, né, que nunca, inclusive da destruição dos arquivos dos crimes que foram perpetrados pela ditadura militar brasileira, em que não aconteceu o que aconteceu no Chile, na Argentina, né, em que essas situações foram examinadas. Então, mais uma vez, muito interessante, importante, né, a gente ver como outros países da América Latina lidam com a sua memória e com a memória do crime perpetrado pelo poder público, né, pelo Estado. Bom, queria agradecer os comentários tão generosos e dizer que o Cidinho e Doca, eles não estão mais como dupla, embora ainda façam shows em conjunto, que são os dois rapazes que apareceram bem novinhos, né, cantando o Rap da Felicidade. O Rap da Felicidade não é de autoria deles, é de uma mulher capoeirista chamada Kátia e um outro rapaz que faleceu há poucos meses, chamado Paulo Rasta, todos eles da Cidade de Deus, né? Estava doente. Ela não, ela foi assassinada, foi uma morte meio misteriosa. Mas o Cidinho, sobretudo o Cidinho, né? O Doca também, eles compõem muito. Só que a música que eles compõem hoje não toca nas rádios. Não aparece nas televisões, não toca na maioria dos bailes. Por quê? Hoje, o mercado fonográfico do funk, o mercado do funk como um todo, ele é muito monopolizado por poucos empresários. Sobretudo dois grandes, que é o Rômulo Costa, da equipe Furacão 2000, e o DJ Malboro. Conforme houve todo esse processo de perseguição ao funk nos anos 90... E tanto um quanto o outro foram se aproximando de iniciativas do Estado, de iniciativas da Rede Globo, como é o caso do DJ Malboro. Então, o conteúdo crítico dessas músicas passou a incomodar esses seus projetos de ascensão política, de ascensão social. Hoje, o Rômulo Costa é secretário de Cultura de Belford Roxo. Então, assim, toda essa produção que criticava o governo, que falava de questões de cidadania, que falava do que era a violência policial, a realidade da vida na favela e tal, ela tendeu a ser desestimulada e vetada mesmo nos veículos de comunicação que estão na mão deles, né? Eles têm os principais programas de rádio, um programa diário de televisão, os bailes, né, que eles promovem. Então, isso teve um processo de desestímulo na própria produção desse tipo de funk, mas que, a despeito disso, continua a acontecer, né? E um dos objetivos da APA Funk é justamente conseguir um espaço de veiculação dessa produção funkeira que hoje não está na grande mídia, né? Não está na mídia corporativa. Mas essa produção existe, esse tipo de rap continua a ser composto, né, e tocado em outros ambientes, por exemplo, nas rodas de funk, que foi uma coisa que esses funkeiros inventaram também, a imagem das rodas de samba, né,
para mostrar essa produção, tanto os antigos sucessos que não tocam mais, quanto as novas músicas que estão sendo produzidas por eles e por artistas de uma geração mais jovem que não tem espaço nenhum para tocar isso. E o que é triste nisso é que muitas vezes o artista que tem essa vocação do funk mais ligado ao rap, mais politizado e tal, ele vai fazer justamente o quê? O funk de apologia ao crime. Porque se vocês forem reparar, é nessas letras que o conteúdo crítico vai aparecer. Na mesma letra que o cara fala, viva o Comando Vermelho, ou viva o Terceiro Comando, não sei o quê, ele vai falar contra a guerra, ele vai falar contra o Bush. Tem funks proibidões que falam contra a guerra no Iraque. Ele vai falar da situação política do Rio de Janeiro, vai falar da situação das favelas. Quer dizer, por algum lugar essa vazão crítica, né, essa vontade de crítica vai se expressar. Em relação... Pode-se falar rap pornô, sim, porque no funk, rap é a música que conta uma história. Então não interessa se é uma música politizada ou se é como aquele primeiro funk agora, Eu Sou Piranha, que eu mostrei, é um rap, a gente pode considerar que é um rap, porque conta uma história, né? Ela diz que vai pro baile, não. Eu acho que esse é um dos temas mais difíceis de serem estudados dentro do funk, porque hoje a gente tem duas posições dentro tanto dos estudos acadêmicos quanto na crítica cultural, assim, digamos assim, né? Duas posições principais. Uma que vai dizer esse funk é machista, ou que esse funk até assim na versão mais conservadora, né? Aquele estimula a perdição dos jovens, coisas desse tipo. Mas tem uma versão também, tem um olhar de alguns estudos acadêmicos que vão dizer esse funk é a libertação feminina, que é a mulher que sobe no palco para falar dos seus desejos sexuais e tal, que também é uma visão meio, né, pouco problematizadora, né? Então, acho que é muito difícil conseguir, ao mesmo tempo, né, dialogar com essa expressão cultural, porque ela está presente, e os jovens se divertem ao som disso e tudo, sem ter o olhar moralizador, mas também problematizando isso, como o Juarez Dairel naquela citação que eu falei, né? Sem endeusá-las, quer dizer, sem endeusar essas manifestações culturais. E eu acho que esse funk talvez ele incomode tanto também, porque ele meio que agudiza, né? Ele explicita muito os caminhos do machismo na nossa sociedade, né? Quer dizer, essa geração que compõe essas músicas cresceu ouvindo axé, né? Vai ralando na boquinha da garrafa, né? Segura o tchan, coisas que apareciam no Domingão do Faustão, nos programas familiares da TV. É uma geração que, como todos nós, a gente, quem vive em centro urbano, não passa um dia sem estar exposto à pornografia. Que basta você passar numa banca de jornal que você vê uma abundância, né, literalmente, de corpos, sobretudo femininos. Então, essa erotização, essa pornificação, ela está muito forte na nossa sociedade, essa mercantilização do corpo. Aliás, como muitas coisas que acontecem na favela, né? Como que aquilo que tivesse na sociedade de uma maneira mais atenuada, mais disfarçada, perdesse a máscara ali, né? Então, aquilo é explicitar de uma forma muito dura. Então, os mesmos veículos que alimentam isso rejeitam depois quando ele é vomitado dessa forma. Então, por isso que eu acho muito importante dialogar com esse funk, né? Ouvir o que essas pessoas que compõem esse funk têm a dizer, quem gosta, né? Entender o porquê, justamente por esse problema, né? E por que o rap do hip hop é mais politizado, mais engajado, né, do que o funk? Eu acho que tem a ver com a própria história, né? Porque o hip hop ele nasce como um movimento político, antes de tudo, né? É um movimento cultural, mas é sobretudo um movimento político. E o funk, ele é sobretudo associado à diversão, ao lazer, né? Seja em grupo, seja individualizado. E ele tem essa dimensão de crítica social, mas até se a gente for perceber, é uma crítica que se dá dentro dos marcos do Estado de Direito, né? A reivindicação não é tanto pela revolução, né? Mas por andar tranquilamente na favela onde eu nasci, quer dizer, ter meus direitos de cidadania respeitados, minimamente. Então, acho que tem a ver com essa origem histórica e também com isso que eu falei, né? Com o próprio mercado do funk, como ele se colocou frontalmente contrário a essas letras mais politizadas. Um movimento que hoje em dia vem se revertendo, de certa forma, né?
Tá bem. Ah, e desculpa, tem a pergunta da mediação Zona Norte e Zona Sul, favela, asfalto, né, seria melhor dizer assim. O funk ele atua como um grande mediador entre esses espaços, né, traduzindo linguagens, compartilhando em certos limites estilos de vida e bagunçando um pouco aquele esquema da cidade partida, né? Mas hoje em dia não dá tempo da gente desenvolver isso aqui, mas existem muitos limites para esse trânsito, que estão colocados pela violência policial, pelas desigualdades sociais, né, pela segregação que a gente vive em determinados espaços. Então, se por um lado, numa favela como a Rocinha ou Santa Marta, são favelas da Zona Sul, você vê esse trânsito acontecendo de forma muito frequente, já se a gente for no Morro do Urubu, né, no Juramento, mesmo em Acari, que é uma favela onde eu trabalho muito, esse trânsito já não ocorre de uma maneira tão frequente assim, né? Então, acho que isso tem a ver com os espaços da nossa cidade também, que são mais ou menos visíveis. Mas é uma ótima questão, né? Fundamental para a gente entender essa dinâmica. Na verdade, não é pergunta, parabenizar os trabalhos realmente muito interessantes. E como eu trabalho na Faculdade de Educação atualmente, eu queria... A Adriana, né? Citou a questão da escola, o afastamento, né, a problemática da classe popular na escola hoje, e eu queria saber se a sua pesquisa já chegou numa fase mais profunda de reflexão sobre isso, talvez até ouvindo membros da escola, funcionários, professores e gestores do sistema escolar, como que eles se posicionam diante dessa cultura tão presente, né, na comunidade, onde muitas escolas públicas estão, porque na hora do seu trabalho a gente ficou só com a versão dos alunos ou ex-alunos funkeiros. Eu queria saber se você também chegou a pesquisar a voz das pessoas que atuam na escola, trabalhando. Vou passar também para o nosso colega, professor. Eu queria também parabenizar, né, a todos, na verdade, disparadamente um dos melhores eventos que eu já fui, pelo nível das discussões. Eu acho que foi muito bom ter conhecido o professor Vitor Hugo. A questão da subalternidade realmente bombou, né, nesse evento. Eu achei que foram sessões maravilhosas. Conhecer também a professora Adriana, parabenizar pelo trabalho. E eu queria fazer uma pergunta, meio tomando a carona da pergunta da professora Lívia, né? Não, a anterior, da Lívia, sobre a questão do rap, né? O que me chama a atenção é que o rap, ele não é apenas mais politizado, ele tem uma sofisticação musical maior, não é? O rap de São Paulo, por exemplo, dos Racionais, eles usam como fonte James Brown, quer dizer, há uma referência musical, rítmica, maior, inclusive. O próprio Mano Brown, dos Racionais, usa Jorge Ben, não é? Ele retoma o Jorge Ben, etc. E aí, eu não sei se isso seria uma questão, porque é do hip-hop, é uma tradição do hip-hop, ou se é uma questão regional, não é? Porque a situação econômica é a mesma, né? Há tráfico, pobreza, favela, exclusão. No entanto, a música que vem desse rap de São Paulo é uma música mais politizada do ponto de vista poético, né, da letra, é mais sofisticada, e do ponto de vista musical. Isso aqui, porque o batidão, embora tenha feito sucesso, né, aquela Mia ou Maia, uma cantora que fez o maior sucesso com a música do DJ Malboro, né, e estourou mundialmente, etc. Mesmo tendo essa repercussão, eu vejo o rap, quem conhece sabe, assim, que tem uma produção musical bastante sofisticada em termos, né, de equalização. É só perguntar à professora Mabel se o texto dela está publicado no CD. Se o texto está, se está, bueno, y que muchas gracias. Yo viví en Perú y conozco esta realidad. Entonces, quisiera leerlo solamente. Bueno, buenas tardes. Gracias a la mesa. Yo soy peruana y vivo en Brasil. Entonces, me identifico con las dos realidades. Y bueno, quisiera solo hacer un breve comentario. Primero, sí, desde el Perú es muy difícil hablar sobre lo que la profesora Mabel habló, sobre
la memoria de la violencia, sobre el duelo, y agradecer por la claridad y por la valentía de todo lo que ha dicho. Y si bien se está hablando de una memoria, de una guerra que se supone pasó, la herida está presente y los problemas sociales cada vez más intensos. Y sobre el funk, el trabajo tuyo, Adriana, sobre el funk, habla sobre, está hablando ya desde las mismas personas, desde las propias víctimas de esa violencia que también es real, porque no es solamente la violencia de la dictadura en el Brasil. Es una tragedia también que se mate permanentemente y que la música no nos haga olvidar esa tragedia. O sea, no nos distraigamos tanto de lo que está en el fondo. Son ellos que están hablando de esa esperanza de únicamente querer vivir. Y en el caso peruano se quiere voltear las piedras para que ni siquiera sean vistos ni recordados. Entonces creo que ha sido una mesa que agradezco muchísimo en mi condição de peruana que vive aqui agora. Graças. Bom, queria já agradecer todos os comentários, né, as perguntas muito importantes, assim, uma fala muito bonita, né, afinal. Em relação à escola, a escola, ela não era... Eu nem pensava em perguntar nada sobre a escola e tal. Foi um assunto que foi surgindo na pesquisa. E eu não ouvi professores, né, nada disso. Tal. Acho que é uma pesquisa fundamental a ser feita, não está no meu horizonte, que meu campo, né, meu foco é outro. O que eu pude perceber é que não só a polícia, mas a escola é também, né, uma das principais vinculações da população favelada com o Estado. Né? Então, como eu falei, embora seja uma instituição deslegitimada, ao mesmo tempo é muito legítima. A ponto, por exemplo, dos filhos dos bandidos serem obrigados pelos próprios pais a estarem na escola para não virem a ser bandidos. Quer dizer, ainda tem aquele sonho da escola como algo que transforma a vida da pessoa. E, assim, o que meus interlocutores reclamam é que a escola é muito fechada a eles como sujeitos, né? Quer dizer, muitos professores de português, de literatura, por exemplo, desconhecem que tem em sala alunos que compõem raps, que compõem letras de música, que são literatos, né? E não dialogam com isso. E também falam assim, dos signos identitários, né? Não pode ir de boné, não pode vestir não sei o quê, não pode ouvir funk nas festas da escola. Não... Então, eles... falam muito disso, mas de fato eu não ouvi. Minha única experiência de campo com professoras foi num festival de funk que eu ajudei a organizar em Acari, meu grupo de pesquisa aqui da UF, junto com o pessoal do Movimento Funk é Cultura e da APAFunk em Acari, e nós convidamos professoras de escolas locais para serem juradas do festival. E assim, a maioria delas, embora a escola seja praticamente dentro da favela, nunca tinha pisado lá dentro. Só uma teve coragem de ir. E como o festival foi demorando, eram muitos meninos se apresentando e tal, quando começou a escurecer, ela ficou com medo e foi embora. Né? Então, assim, por mais que as pessoas garantissem que a segurança dela ali estava garantida e tal, então, assim, mostra um distanciamento, né? Pelo menos naquela localidade ali, muito preocupante da escola em relação à vida dos seus estudantes, né? Mas realmente é alguma coisa que tem que ser aprofundada, tanto que eu nem costumo escrever muito sobre isso, porque eu acho que eu não deveria realmente ouvir mais. Em relação à sofisticação musical do rap, né? Você deu o exemplo dos Racionais, o rap São Paulo, mas não é só o de lá, né? Por exemplo, recentemente eu conheci um grupo de rap baiano que mistura macumba com hip hop, né? Que é o Opanigé, é maravilhoso e tal. Assim, eu acho que isso tem a ver com a consciência de pertencimento a uma tradição, que é algo que no funk, na geração da década de 90, estava presente e que nessa geração mais recente, nem tanto, né? Raramente está presente. Tanto que, como eu falei, eu já perguntei assim, para um dos DJs, que é um dos maiores produtores de funk hoje, que ele estava me mostrando uma base de uma música que ele fez, que era um toque de umbanda. Eu falei, essa música aí é um toque de umbanda. Ele, já me falaram isso, mas eu nem sabia.
Quer dizer, eu acho que a diferença não é tanto assim em relação à criatividade, à utilização, é a consciência de pertencimento a uma tradição, que isso é muito importante na música, né? Se a gente for perceber na música popular, sobretudo o samba, né? Como é que se constrói essa ideia de um vínculo a uma tradição. E eu acho que no funk talvez isso ainda esteja por se construir, né? Quando essa expressão cultural conseguir se tornar, por exemplo, mais autônoma em relação a esse mercado, ou construir novos espaços de troca e sociabilidade entre os próprios criadores da cultura, né? Coisas assim. E, por fim, eu queria agradecer a fala que fez a ligação final, né, entre a violência da guerra no Peru e a tragédia cotidiana aqui no Brasil, e dizer que hoje, no Brasil, se tortura mais gente do que durante a ditadura militar, né? São dados do Grupo Tortura Nunca Mais, que é uma das principais entidades em defesa dos direitos humanos que a gente tem, e que os dados do extermínio que a gente tem hoje também superam o período da ditadura em muito e superam a maioria dos países em conflito, né? Por exemplo, hoje, no período de ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, de 2003 até hoje, morreu menos gente de violência armada, né, de morte violenta, do que no Brasil no mesmo período, teoricamente sem nenhuma guerra, né? Então são números que a gente tem que estar atento porque eles são invisíveis. E essas pessoas que morrem também são invisíveis, né? E a gente tem que torná-las ou favorecer a sua visibilidade, senão não vai ser nunca um problema para a gente resolver, né? Então, obrigada, gente, mais uma vez. Boa noite a todos. Encerrar com alguma coisa? Não, então encerramos aqui a nossa mesa. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela frequência de vocês. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen.